Uma boa noite aos amigos, aos irmãos aí do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. É sempre uma alegria a gente poder se reencontrar para nós falarmos da doutrina espírita, falarmos da mensagem dos espíritos amigos. Nós também queremos dar uma boa noite a todos que nos acompanham através do Facebook e que também depois poderão estar acompanhando. Nós, nessa noite, estaremos trazendo, então, o tema Ser Cristão Espírita. Esse é um tema que nós escolhemos devido a alguns questionamentos, algumas dúvidas que alguns irmãos, principalmente aqueles que não têm um contato maior com a doutrina espírita, sempre nos fazem algumas colocações dizendo, então, que a doutrina espírita é uma filosofia de vida, a doutrina espírita é uma ciência e que a doutrina espírita não é cristã, não estuda o evangelho. Então, nós resolvemos trazer alguns conteúdos aqui para nós mostrarmos essa proposta de que a doutrina espírita ela tenha como sua bandeira o evangelho redivivo, a mensagem de Jesus. Nós vamos trazer aqui principalmente algumas mensagens do Espírito Emmanuel, que foi o mentor espiritual do Chico Xavier durante a sua encarnação e espírito responsável por todas as obras que ele nos trouxe e também por todos os espíritos que trouxeram as mensagens através da sua psicografia. Espírito Emmanuel, para nós, é o grande conhecedor, o grande especialista no Evangelho de Jesus. Então, através da mensagem desse nosso grande companheiro Chico Xavier, ele nos trouxe uma série de obras, em torno de 138 livros, através da psicografia do Chico, e muitas outras mensagens também que foram editadas na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e também na revista Brasil Espírita. Então, nós estamos, inicialmente, trazendo uma proposta de que a mensagem divina, a mensagem de Deus para a nossa humanidade, ela é uma mensagem única. E é uma mensagem que vem sendo trazida através dos tempos, logicamente que através de alguns ciclos e através de alguns dos seus emissários, que vêm nos falando dessa mensagem. Para os dias atuais, para nós, no momento, nós temos, então, as três revelações, segundo as orientações dos Espíritos, que começa, então, com o Velho Testamento, com Moisés nos trazendo, então, essa mensagem que, a princípio, é sintetizada nos 10 mandamentos. Nós temos depois, então, na segunda revelação, a mensagem de Jesus, com a sua presença entre nós, e trazendo, então, a mensagem dos evangelhos. E nos dias atuais, nós temos, então, o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, a terceira revelação. Nós, fazendo uma análise, pensando sobre isso, nós vamos deduzir, então, que nós, espíritas, estamos nesse terceiro ciclo dessa mensagem divina. E que nós, portanto, somos herdeiros da mensagem de Moisés, nós somos herdeiros do judaísmo, assim como nós somos herdeiros também do cristianismo. Então, isso nos traz a ideia que nós, espíritas, nós temos grandes responsabilidades com relação à divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus, com relação à mensagem divina para toda a nossa humanidade durante esses períodos em que nós estamos vivendo nos dias atuais. O Espírito Emmanuel vai nos dizer, então, no prefácio do livro Missionários da Luz, que é uma das obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, através, então, do André Luiz, começando com o Nosso Lar, Os Mensageiros e depois Missionários da Luz. No prefácio dessa obra, Emmanuel vai nos dizer, então, ao espiritismo cristão cabe, atualmente no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciência e corações. Então, nós vamos ver que o Espírito Emmanuel vai nos indicando já essa questão de que a doutrina espírita é cristã e que ela tem essas responsabilidades e nos traz a proposta do nosso melhoramento, e ele nos fala no final, então, dessa proposta da libertação das consciências e dos corações, que realmente a doutrina espírita, através de todos os ensinamentos dos espíritos amigos, vai nos levar a esse processo. A doutrina espírita tem a proposta de ser uma doutrina evolutiva, uma doutrina de aperfeiçoamento.
E um dos símbolos que nós temos da doutrina espírita é a pirâmide, né, que representa, então, os três aspectos da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Na base, nós temos a ciência e a filosofia. E no ápice da pirâmide, nós temos a religião, que representa, então, o evangelho de Jesus. Está no ápice porque os espíritos amigos vão nos dizer que é a parte principal. É o maior objetivo que nós temos dentro da doutrina espírita, é nós nos evangelizarmos, é nós aprendermos a mensagem do Evangelho de Jesus. O espírito Joana de Ângeles vai nos dizer também no livro Otimismo: a mansidão identifica o cristão e a piedade fala das suas conquistas interiores, nos dizendo então dessas virtudes que o Evangelho nos leva a desenvolver, que são as características dos cristãos. E no livro O Consolador, o Emmanuel também vai nos dizer o seguinte: o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Então, o Emmanuel vai nos esclarecer essa ideia também de que, muitas das vezes, não adianta nós termos grandes conhecimentos científicos, termos conhecimentos filosóficos, se nós não temos a questão do sentimento desenvolvido, as questões do amor, todas essas virtudes que o Evangelho nos concita a nós desenvolvermos. Se nós não tivermos isso, se nós não tivermos o nosso coração incendiado pelo Evangelho, na hora das dificuldades, das provações, nós vamos estar sem roteiro, sem um leme, sem um direcionamento, né? Na doutrina espírita, nós temos como primeira obra, com relação à questão da doutrina, da questão da religião, que é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esta obra que vai, então, nos falar dos evangelhos de Jesus. E Allan Kardec trabalhou nessa obra com várias mensagens de espíritos amigos, nos trazendo as orientações. E eles vão nos dizer, então, Allan Kardec vai nos dizer que ele colocou na obra O Evangelho segundo o Espiritismo apenas os aspectos morais dos evangelhos, que é a parte principal e na qual todas as religiões, todos os conhecimentos concordam com essas ideias. Uma boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo também foi trazido pelo próprio Kardec, com as suas orientações, com os seus conhecimentos, ele foi nos trazendo muitas orientações ali também. Temos uma outra obra que é do Espírito Emmanuel, que é Palavras de Vida Eterna. É um livro que faz parte de uma coleção de livros também, que nós conhecemos como coleção Fonte Viva. E ele vai nos dizer nessa obra: nos princípios espíritas cristãos, os ensinamentos do Mestre constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então, na doutrina espírita, nos últimos tempos, nós temos um processo que a gente chama de reforma íntima, que é esse processo de nós buscarmos nos melhorarmos a cada dia, e o Emmanuel está nos trazendo aqui de novo essa indicação de que o Evangelho, a mensagem evangélica, tem a proposta de nos mostrar os caminhos, ter esse roteiro para as nossas ações diárias e um direcionamento para o aperfeiçoamento nosso de cada dia. Uma outra obra também que o Emmanuel nos traz com relação à questão dos evangelhos é o Livro da Esperança. Esse livro foi editado por Emmanuel em comemoração ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E são mensagens bastante interessantes, mensagens profundas, que vêm nos falar, então, do aspecto da mensagem dos evangelhos. Na revista Reformador, também, Emmanuel vai nos trazer uma outra mensagem que diz assim: o Espiritismo é a luz de uma nova renascença para o mundo inteiro. Para que a sublime renovação se concretize, porém, é necessário nos convertamos em raios vivos da sua santificante claridade, ajustando a nossa individualidade aos imperativos do infinito bem. Então, Emmanuel vem reforçar de novo essa ideia que o Espiritismo é uma luz realmente que vem falar da sua proposta, porque nós sabemos, através dos Espíritos Amigos,
que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é o evangelho renascendo de novo nos dias de hoje, para que a gente consiga conhecê-lo melhor, para que a gente consiga se potencializar com essa mensagem, a gente consiga realmente trabalhar, estudar com a mensagem dos espíritos amigos, porque a proposta é que a gente estude a mensagem dos evangelhos na visão dos espíritos amigos e também de outros trabalhadores encarnados que também nos falam e que vêm nos fortalecer com essas mensagens. O Espírito Emmanuel nos trouxe também um conjunto de obras que vai falar dessa proposta do cristianismo redivivo, que começa com há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo e Paulo e Estevão. É os romances de Emmanuel. Nessa proposta do Emmanuel, ele vai nos relatar o que aconteceu com o cristianismo no seu processo nascente, logo nos primeiros momentos. E ele vai relatando detalhe por detalhe ali e vai nos trazendo essa proposta de que naqueles momentos iniciais essa força do cristianismo, ela era muito forte, né? Com a presença de Jesus e os seus trabalhadores, era algo realmente que tinha um impacto muito grande. O Emmanuel também vai aproveitar nessas obras para falar de algumas das suas reencarnações. Então, há 2000 anos, ele está falando ali, nos relatando, que ele era o senador romano Públio Lentulus e que ele teve a experiência de se encontrar com Jesus. Ele foi buscar a presença de Jesus, né? Então, ele nos fala que ele foi na beira do lago, lá onde Jesus normalmente ia pregar, e ele foi à noite, né, para não ser visto, logicamente, e aí Jesus chegou. Nós sabemos que os espíritos amigos nos relatam isso, que quando nós nos sentimos na presença de um espírito superior, normalmente nós nos ajoelhamos. E foi o que o Emmanuel fez. Num gesto involuntário, ele se ajoelhou perante Jesus, e teve uma outra coisa interessante que aconteceu também, é que ele não conseguiu pronunciar nenhuma palavra. Então, Jesus falou com ele, orientou, mas mesmo assim, na sua proposta, ele ainda não conseguiu aderir à questão do cristianismo. A sua esposa, ela se tornou cristã, frequentou o movimento cristão na fase inicial. Jesus também curou a filha deles, né? E foi por causa disso que ele também foi procurá-lo, mas ele, naquele momento, não tinha condições ainda de absorver essa mensagem. Então, 50 anos depois, ele nasceu de novo como escravo Nestório. E aí, então, ele teve esse contato com o cristianismo. Espírito Emmanuel vai nos trazer também no livro O Consolador, ele vai dizer: o êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o busquem, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras. Então, ele está falando dessa importância que na doutrina espírita hoje nós chamamos isso de uma certa especialidade, assim como nós temos nas outras profissões pessoas que se especializam em conhecer com profundidade algum assunto. Na doutrina espírita a gente tem a mesma proposta também, de que alguns trabalhadores, eles vão escolher algumas das áreas da doutrina espírita e vão se aprofundar dentro disso. Então, os trabalhadores que vão se identificar com a mensagem do Evangelho, eles vão ter uma qualidade maior para que possam desempenhar as suas tarefas da melhor forma possível. No livro também, no prefácio também do livro Missionários da Luz, o Emmanuel continua dizendo assim, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que antes de tudo vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Então, é a proposta de que nós, conhecendo a mensagem dos evangelhos, ela nos leva para que a gente possa tomar atitudes, para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas experiências com os nossos irmãos, a gente realmente tem a proposta de vivenciar a mensagem do evangelho. Pelo menos a gente fazer esforços, tentar fazer isso, colocar em prática. E é a grande proposta dos dias atuais, é para que a gente procure fazer isso. A coleção que nós falamos antes, então,
a coleção Fonte Viva, ela é composta, então, a princípio de 6 livros. Começa com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. É uma primeira coleção que o Emmanuel nos escreveu especialmente para falar da mensagem dos evangelhos. No livro da Esperança, no capítulo 14, ele colocou o título como Cristão sem Cristo. E ele, o Emmanuel, vai nos dizer assim: através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Então, mais uma vez, o Emmanuel, através da sua capacidade, da sua condição, ele vem nos esclarecer com relação a essa questão da vivência do cristão. E vem nos dizer, então, na doutrina espírita, nós temos uma outra simbologia, que é a simbologia das duas asas, uma do conhecimento e a outra do sentimento. Então, nós sabemos que para que os pássaros possam alçar voo, eles precisam que essas asas estejam, a princípio, mais ou menos do mesmo tamanho, né? E nós sabemos, então, que nós precisamos desenvolver o raciocínio, o conhecimento, que vai nos levar à condição da gente ter a capacidade de discernir, de saber o que é o certo, o que é o errado, como nós precisamos agir, mas também nós precisamos ter a condição dos sentimentos desenvolvidos. E aí ele coloca alguma questão da caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, é uma questão de comportamento nosso, né? E ele vai nos falar também dessa proposta de que o nosso coração, segundo o Espírito Alta de Souza, é o nosso templo interno abandonado. Ela vai chamar a atenção, dizendo que nós, de alguma forma, abandonamos esse nosso coração, que é essa capela onde nós temos o Evangelho já presente. Os Espíritos amigos nos dizem que todos nós já temos a mensagem divina dentro do nosso coração. Nós só precisamos fazer essa viagem interior para ter esse contato com essa doutrina e reforçarmos essas ideias. Alguns companheiros lá de São Paulo, em 2013, eles organizaram as mensagens do Espírito Emmanuel através de 7 obras. Todas as mensagens do Espírito Emmanuel, né, nessas 138 livros, mais as mensagens das revistas, elas compõem esses 7 volumes, que são os Evangelhos por Emmanuel. Começa, então, com o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Essa coleção de livros, ela foi trabalhada por uma equipe de pessoas e ela, então, nos proporciona a condição da gente ter esse contato direto com as mensagens do Espírito Emmanuel. O Saulo César Silva, que é o rapaz que coordenou esse trabalho, ele também vem fazendo um trabalho de divulgação através de vídeos. Todos os dias, de segunda a sexta, ele faz vídeos de 15 minutos, mais ou menos, nos falando de uma dessas mensagens do Espírito Emmanuel. Então, ele vai nos trazer ali as orientações e vai ler uma das mensagens, e no final também ele vai fazer uma recomendação para que a gente coloque em prática durante o nosso dia aqueles ensinamentos de Jesus. Tem um livro também que tem o título de Emmanuel, o próprio nome dele, e ele, numa mensagem que tem como título o Evangelho do Futuro, Emmanuel vai nos dizer assim: o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força, da conspiração contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida nos dias de flagelo e de provações coletivas. É para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma mensagem bastante interessante para os dias que nós estamos vivendo hoje.
segundo os espíritos amigos, a mensagem de Jesus nunca se fez tão necessária como nos dias atuais, pelas dificuldades que nós estamos vivendo coletivamente. A mensagem de Jesus se faz realmente necessária para que a gente consiga ter mais paz, serenidade entre nós. E nós percebemos que também a mensagem divina, ela é como se fossem ondas, e essas ondas, elas estão presentes nos dias atuais, como sempre estiveram também, mas em alguns momentos elas estão mais intensas e mais diretas. E nos dias de hoje, nós percebemos que essa proposta do Evangelho de Jesus, ela realmente está andando por aí. É necessário que a gente tenha uma percepção, uma lucidez, para que a gente possa perceber isso. Então, dentro do movimento espírita, nós temos uma série de iniciativas que estão fazendo com que a mensagem do Evangelho esteja sendo trazida de uma forma mais direta, de uma forma mais potente, mais direta para os nossos dias. Então, nós temos espíritos trabalhando com essas mensagens e temos também vários trabalhadores encarnados que vêm tendo iniciativas nesse sentido. Então, nós temos vários estudos, temos, por exemplo, uma das obras editadas, que é o roteiro sistematizado para o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que foi trabalhado por alguns companheiros com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também complementada com outras obras, para que a gente possa conhecer com mais profundidade essa mensagem. Nós temos também outras iniciativas que vêm no sentido de a gente poder ter oportunidade nos dias de hoje, principalmente através dos meios de comunicação, da internet e outros meios, para que a gente tenha contato com essa mensagem do Evangelho de Jesus. Então, nós temos iniciativas no sentido do estudo do Evangelho mesmo, a própria Federação Espírita Brasileira, ela nos proporciona esse estudo, assim como outros grupos também. E nós temos, por exemplo, a iniciativa do estudar o Evangelho no lar. E aí nós temos também várias iniciativas nesse sentido, proporcionando que a gente tenha esse contato de participar com esses grupos. Uma das coisas que chama a atenção é que nós temos grupos que, hoje em dia, que é o estudo do Evangelho no lar mundial. São pessoas de vários países que conseguem participar do mesmo grupo. Uma outra iniciativa também, que é da Federação Espírita Brasileira, que tem em torno de 2 a 3 anos, eles montaram também um estudo que é o Evangelho Redivivo. E ele vem sendo divulgado e já tem alguns grupos que estão funcionando dentro dessa proposta da gente estudar o Evangelho Redivivo nos dias de hoje. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 222, ele é bem claro nos dizendo assim: o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. E o Emmanuel, no livro Roteiro, ele vai nos dizer: o espiritismo nos tempos modernos é, sem dúvida, a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Então, a proposta dos Espíritos Amigos é realmente nos fortalecer com essa mensagem. Os Espíritos Amigos nos dizem que a mensagem do Evangelho é uma mensagem cósmica, universal, para todos os tempos e para todos os lugares do universo. Quando eles nos falam isso, nos dá a ideia de que nós conhecemos muito pouco realmente da mensagem do Evangelho. É necessário que a gente tenha um contato maior, e os Espíritos Amigos vão nos indicar também que a gente tenha um contato diário com a mensagem dos Evangelhos. Não é às vezes em quando, é todos os dias. Quando eles nos dizem isso, eles dão a ideia de que a nossa necessidade de nós nos alimentarmos com essa proposta, ela realmente é diária. A gente precisa disso todos os dias. Uma outra proposta também do conhecimento dos evangelhos na doutrina espírita é com relação a algumas outras facetas. Por exemplo, nós temos o estudo da psicologia espírita, principalmente através do espírito da Joana de Ângeles. E ela, em algumas das suas obras, ela vai nos falar diretamente da mensagem do Evangelho de Jesus. Um dos livros é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Quando a gente vai estudar a mensagem dos evangelhos dentro dessa visão, a gente vai realmente se surpreender, porque a gente vai entender que a mensagem do evangelho ela pode ser entendida dentro de todos os conhecimentos humanos.
Os espíritos amigos nos dizem que todos os nossos conhecimentos humanos, eles deveriam estar sendo orientados, direcionados pela mensagem do Evangelho de Jesus, porque é uma mensagem completa e que tem tudo o que nós precisamos. Então, nós precisaríamos estar nos adequando a essas orientações. O Espírito Emmanuel, através de uma mensagem do livro O Evangelho por Emmanuel, através de Mateus, tem o título Cristãos, e ele vai nos dizer assim: o cristão surgiu na Terra para transformar vidas e aperfeiçoá-las, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Nós vamos perceber que o Emmanuel, em muitas das mensagens, ele vai ficar repetindo, reforçando essa ideia de que a mensagem do Evangelho, ela é direcionada para dentro de nós, para o interior do nosso ser. Nós temos também algumas outras iniciativas que são bastante interessantes. Quando nós falamos no início que a mensagem divina ela é unitária, um projeto único, o Haroldo Dutra Dias, que é um dos trabalhadores do movimento espírita, ele montou um projeto, um instituto que se chama Instituto Ser, e dentro desse instituto ele tem vários estudos, mas um dos mais interessantes que eu achei dos últimos tempos é quando ele montou um estudo que vai unir as 3 revelações. Então, ele pega e ele montou estudos que vão fazer pontes entre o Velho Testamento, o cristianismo e a doutrina espírita. E aí, logicamente, que ele começou pelo início, o início do Velho Testamento, que é o livro A Gênesis. Então, ele montou um grupo de estudo onde eles têm essas lives que nós podemos acompanhar esses estudos. E também, depois, ele transformou esses estudos em alguns livros. Então, nós temos a possibilidade, então, de estudarmos a mensagem divina dentro desse aspecto unitário. E aí eu achei bastante interessante, eu assisti algumas, eu comprei 2 dessas obras, e a gente vai vendo o quanto nós temos para aprender. E vai nos dar a ideia também de que, começando pela Gênesis, esses estudos provavelmente eles vão durar em torno de 20 anos para a gente completar esses estudos. Mas traz a ideia de que vão ser estudos com uma profundidade muito grande e vão nos trazer essa proposta de nós realmente conhecermos a proposta na sua integralidade, conhecendo a mensagem do Velho Testamento, conhecendo o cristianismo e conhecendo a doutrina espírita. Então, com certeza, vai enriquecer muito as nossas possibilidades de nós absorvermos essa mensagem. No livro Atos dos Apóstolos, também dessa coleção dos Evangelhos por Emmanuel, a mensagem tem o título Cristo em Nós, e vai nos dizer assim: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender seu programa, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Então, o Emmanuel, mais uma vez, vai reforçar essa ideia de que nós somos trabalhadores de Jesus, nós precisamos desenvolver as nossas tarefas e nós temos responsabilidades com relação a esse projeto. Cada um de nós que se sinta na condição de poder desenvolver, de realizar, tem o dever de fazer isso. Na outra mensagem, no livro de João, o título é No Quadro Real, e ele vai dizer: o cristão é força de preservação dos princípios divinos na palavra de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, não julgueis para não serdes julgados. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício e aperfeiçoamento incessante. Então, nós vamos entendendo que a mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem de alegria, de esperança, mas também é uma mensagem de trabalho, de renovação, né, de reeducação e de
de nós nos redimirmos perante as leis divinas. No Evangelho de Lucas, a mensagem é um só Senhor, e nos diz assim: o Cristo é a nossa luz do primeiro dia evolutivo, e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. É necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. Na doutrina espírita, para nós, é bastante clara essa proposta do tempo. Muitas das vezes as pessoas se questionam e tiram deduções e acham que não está dando certo, não vai dar certo, porque parece que não, as coisas não acontecem no tempo que nós estamos querendo que aconteça. Mas para nós que conhecemos o processo da imortalidade, das reencarnações, a proposta divina, ela é uma proposta eterna, e que o seu desenrolar, o seu processo de acontecimento, ele é durante muitos séculos, é muito tempo, e que a gente vai entender quando a gente consegue entender essa proposta de que as mensagens, elas têm essa proposta de que a gente consiga se melhorar, mas muitas das vezes são durante muitas reencarnações, né? Na mensagem aos Efésios, nas cartas de Paulo, o título é Filhos da Luz, e vai dizer: os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Então, nós sabemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que está sempre presente em todas as humanidades, com todas as pessoas, em diversas situações. Os emissários de Jesus, eles estão trabalhando em todos os povos, em diversas religiões, em diversas filosofias. No Evangelho de Mateus, o título é O Espírita, vai dizer assim: rende constante preito, o Espírita rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família, respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Então, é a proposta de que a gente tenha entendimento, que a gente tenha compreensão da situação de cada um de nós, na condição em que nós nos encontramos, né? E ele vai continuar dizendo: aceita sem revolta dificuldades e provações, empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, exalta o bem, foge da crítica pessoal, mas não recusa o exame honesto e imparcial dos problemas de interesse e equilíbrio da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias, usa as posses do mundo em favor do bem de todos, evita os excessos, definindo-se o espírita cristão na condição de aprendiz infatigável do progresso. Então, o Emmanuel vai reforçando essa ideia das nossas responsabilidades, nós que nos consideramos espíritas e cristãos, e que procuramos seguir a mensagem dos evangelhos de Jesus. E para finalizar, então, a mensagem de João, e o título é Ser Espírita. E ele vai dizer assim, o Emmanuel: ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. O espírito é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita faz esteio da ordem e, onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Então, meus amigos, meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje, mensagem dos espíritos amigos, principalmente do Espírito Emmanuel, que nos traz tantos esclarecimentos com relação a essa proposta de que nós, como espíritas cristãos,
temos, então, essa proposta da gente estar a cada dia buscando aprender mais, buscando se tornar melhor, e também a gente ter algum tipo de ação na nossa comunidade, na nossa sociedade, que a gente não fique apenas dentro das casas espíritas, mas que nós temos responsabilidades coletivas. E nos dias que nós estamos vivendo de hoje, se faz necessário, então, que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, como o cristianismo redivivo, ela tenha a sua ação, ela possa atuar na sociedade e, de alguma forma, contribuir para com as dificuldades que a gente vem enfrentando nos dias de hoje. Os espíritos amigos nos dizem que espiritismo é igual a esperança. Então, a mensagem da doutrina espírita, assim como a mensagem do Evangelho de Jesus, é uma mensagem de esperança para todos nós, porque nós sabemos que o processo é de evolução, é de crescimento constante. Nós agradecemos a atenção de vocês mais uma vez e queremos dizer que possamos novamente estarmos nos contatando em breve. Vamos fazer uma prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, em especial a Chico Xavier e todos os trabalhadores dessa sociedade, que possam continuar nos guiando, nos amparando, nos trazendo as boas inspirações e intuições, pedindo amparo e assistência para os nossos familiares, amigos, companheiros de lutas diárias, especialmente a todos aqueles que passam pelas grandes provações e expiações, em especial aos nossos irmãos suicidas, aqueles que estão no mundo das drogadições, das violências, aos nossos irmãos refugiados, aqueles que estão nos hospitais, clínicas, lares de criança, de idosos, manicômios, presídios. Cada um de nós possa receber, de acordo com as nossas possibilidades, conforme for do merecimento de cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor, as nossas fraquezas e as nossas imperfeições. Que nós possamos continuarmos te buscando e te encontrando na tua paz, na tua luz. Uma boa noite e até breve.